Esse é o momento da mensagem bíblica da ordenação. E eu fiquei pensando, ordenação é mais do que ordenação. Ordenação é celebração. Você acredita nisso? Ordenação é celebração de um chamado, é celebração do cuidado de Deus, é celebração do compromisso, é celebração de uma confirmação. A ordenação é a celebração de uma vitória e a celebração do ministério pastoral. Eu estou feliz hoje de poder celebrar esse momento com a Giovana e com o Mateus, de celebrar esse momento com o Joabson e com a Angélica, e de celebrar esse momento com o Hugo e com a Gisele. É uma pena que o Noah e o Luca não estão sentadinhos aí com vocês, mas eles também são parte desse momento em que o Mavi também não está com vocês, mas esse é o momento da família, e por isso eu mencionei o nome do esposo e da esposa e dos filhos, porque o ministério ele é compartilhado. O ministério não é de uma pessoa só, o chamado é para uma família. E vocês podem imaginar que hoje, como família, nós estamos felizes pela ordenação do Mateus. É um momento especial para a gente. E sabem por quê? Porque o Mateus é um milagre de Deus. E quando a gente vê um momento como esse, a gente vê o ciclo de um milagre se completando. Quando o Mateus nasceu, ele foi resultado de oração e de um milagre de Deus. E a gente procurou um nome, a gente queria um nome para que pudesse representar esse momento e fosse um nome bíblico. E aí encontramos o nome de Mateus, porque o nome Mateus significa presente de Deus. E era exatamente o que representava aquele momento. E a Giovana também se tornou um presente de Deus para nós. E a maneira como Deus preparou, como Deus chamou, como Deus tem sustentado os dois, é a prova de que milagres realmente continuam acontecendo. E eu tenho certeza, Hugo e Gisele, e o Joabson e a Angélica, que vocês também teriam muitas histórias para contar, de como vocês chegaram até aqui, de como Deus chamou vocês, de como Ele fez milagres, e elas sem dúvida fariam parte de uma celebração bonita como essa. Agora, se a gente não pode contar todas as histórias hoje, elas são muitas, pelo menos a gente pode renovar hoje o espírito de gratidão a Deus, pela maneira, Mateus, Giovana, Joabson, Angélica, estou trocando os casais, não posso fazer isso, né? Vou começar de novo, Mateus e Giovana, Joabson e Angélica, e o Hugo e a Gisele, pelo menos vamos continuar cultivando a certeza e a gratidão de que Deus dirigiu a vida de vocês até aqui. Eu acho que um dos principais motivos de gratidão que vocês devem ter hoje é pelo privilégio de fazer parte do ministério pastoral adventista e em todo o mundo, porque agora a ordenação de vocês vai tornar vocês pastores com um ministério que é mundial, não é mais apenas da plaque, nem das igrejas ou escola onde vocês trabalham. Vocês passam a fazer parte agora do corpo oficial de mais de 30 mil pastores ao redor do mundo, que estão espalhados em 212 países e territórios, atendendo 175 mil igrejas e grupos, e pastoreando mais de 24 milhões de membros batizados dessa igreja. Mas antes de mais nada, eu queria lembrar vocês de uma coisa, falando de ministério. Ministério, vocês já sabem, só quero lembrar, ministério não é profissão, ministério é chamado, ministério é vocação. E quando a gente fala que ministério é chamado e ministério é vocação, a gente está lembrando que ministério é para a vida toda. Significa que ministério não tem, cadê os colegas aqui? Ministério não tem aposentadoria e ministério não tem férias. Tem um pouco do grupo aqui, um pouco do grupo ali, dos que já estão jubilados. Ministério não tem aposentadoria, ministério não tem férias. Claro, um dia, se Deus permitir, vocês vão se aposentar, mas vão continuar sendo pastores e servindo de forma voluntária até o último dia de vida, porque esse título não para no dia que vocês se aposentam, não tem aposentadoria. E é claro, vocês também vão ter férias e vão precisar de férias, mas mesmo nas férias, vocês continuam sendo pastores.
Significa que o ministério é um chamado que acompanha vocês em qualquer tempo e em qualquer lugar. Por isso, honrem o ministério de vocês, não apenas com o trabalho, mas especialmente com a vida de vocês. Em um momento como esse, eu quero convidar cada um dos pastores, daqueles que já foram ordenados, dos que ainda não são ordenados, dos que já estão jubilados, a pensar um pouquinho naquilo que é a essência do ministério. Na verdade, para os 3 colegas que são ordenados hoje, eu não quero ensinar vocês como serem pastores, porque vocês já aprenderam isso no seminário, e o que não aprenderam lá, vocês aprenderam e continuam aprendendo dos lugares onde vocês trabalham. Mais do que falar de ministério, falar da essência do ministério, é falar do que significa ser homens e mulheres de Deus, porque isso é ministério, e isso ninguém ensina no seminário, isso ninguém ensina no distrito, isso ninguém ensina na escola. Como ser homens e mulheres de Deus, porque é exatamente para isso que a igreja vai consagrá-los e ordená-los na noite de hoje. E num momento assim, quando a gente pensa no que é ser homens e mulheres de Deus, o primeiro nome que me vem à mente de um personagem bíblico é o nome de Ezequiel. Ezequiel foi um grande pastor, Ezequiel foi um grande sacerdote, e Ezequiel foi um grande profeta. E da forma como Deus orientou Ezequiel, Ele também quer confirmar o ministério de vocês 3 hoje à noite. Vocês conhecem a história, mas é sempre bom lembrar, porque temos um grupo grande de irmãos, de amigos, de familiares aqui. Vale a pena lembrar que Ezequiel foi um jovem pastor, chamado em tempo de crise. Ezequiel tinha mais ou menos 30 anos de idade quando ele foi chamado. Não fica muito longe da idade de todos vocês aqui. Na época, o povo de Deus vivia no exílio em Babilônia. Eles estavam já no 5º ano deles no cativeiro, e ele era um sacerdote que vivia lá no cativeiro junto com o povo. E depois de 5 anos vivendo o sacerdócio num contexto tão desafiador, então ele foi consagrado. A gente pode dizer que ele foi ordenado para ser um atalaia no meio do povo. Naquela época, nos dias de Ezequiel, o povo estava desorientado, com uma liderança enfraquecida e com uma fé que parece que tinha perdido o sentido para eles. Um grupo já estava lá no exílio e Ezequiel estava com eles, mas o reino de Judá ainda não tinha sido destruído, e havia um grupo que continuava lá. Só foi destruído 11 anos depois deste momento que eu quero destacar hoje. E o chamado de Ezequiel era para alertar os que ainda tinham oportunidade, para que eles se arrependessem e fossem fiéis a Deus. Ele foi chamado para pregar esperança para as pessoas. E a semelhança dos dias de Ezequiel e dos dias de hoje, elas são muitas. Hoje nós também temos um mundo que está fragmentado, está distraído, e é um mundo que não tem referências, e é um mundo que precisa encontrar nos pastores adventistas agentes de esperança. Gente que foi chamada para dar uma última mensagem ao mundo, convidando todos para que se arrependam e se preparem para a volta de Jesus. Eu não sei como foi o chamado de vocês. Eu conheço a realidade lá da minha casa. Nós somos 3 gerações de pastores. Meu pai é um pastor que já está aposentado. Eu sou um pastor completando 35 anos de ministério, também não estou muito longe disso. E o Mateus completando 4 anos de ministério agora. Nós somos 3 gerações de pastores, mas cada um vê o ministério de uma forma diferente. Por exemplo, eu não tive um chamado especial para o ministério. Eu não lembro de um sermão que eu ouvi e eu me levantei e aquilo foi o meu chamado, uma forma especial como Deus me apareceu, o conselho que alguém me deu e aquilo tocou meu coração. Não, eu lembro desde criança, quando eu me lembro por gente, o meu sonho era ser pastor. O ministério era a única opção e eu cresci falando que queria ser pastor e aquilo fez parte da minha vida. Já com Mateus foi diferente. Ele tinha outros planos para a vida. Mas num momento especial da vida dele, depois de ter feito um plano com Deus, ele sentiu um chamado claro, e isso acabou mudando os seus planos já no finalzinho do ensino médio. Ele deixou o que ele tinha planejado,
para fazer teologia. Em outras palavras, só dentro da nossa casa nós temos 2 tipos de chamados diferentes, e cada um de vocês também tiveram um chamado diferente. O importante é que cada chamado é especial. Agora é interessante que o chamado de Ezequiel, ele foi diferente de qualquer outro chamado que a gente vê na Bíblia. Primeiro, Ezequiel teve uma visão da glória de Deus, e para deixar claro, logo no começo, que Deus era o centro, que Deus era o Senhor, e não era ele como pastor o centro do ministério ou daquilo que iria acontecer. O seu ministério, Ezequiel, não seria baseado em estratégia, em entusiasmo, em carisma ou em capacidade, mas o ministério dele seria baseado em fidelidade, dependência, foco e consagração. E logo depois dessa visão de Deus que impactou a vida de Ezequiel, aí o chamado dele foi para o campo prático. E aqui é que as coisas ficam diferentes. E aqui eu quero colocar nossa atenção hoje. Se você tem sua Bíblia, os pastores, os convidados, os ordenandos, eu queria que vocês abrissem Ezequiel capítulo 2. Aqui nesse capítulo está a experiência que eu queria chamar a atenção de vocês e que deveria ser uma referência, especialmente para os 3 pastores, Mateus, Joabson e Hugo, que estão sendo ordenados hoje. Ezequiel capítulo 2, verso 9 até o capítulo 3, o verso 4. Olhem como foi esse chamado prático de Ezequiel. Então olhei, Ezequiel fala, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Ela o desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritas lamentações, gemidos e ais. Ainda me disse: filho do homem, olha só agora, coma o que está aí diante de você, coma esse rolo, e depois vá falar para a casa de Israel. Então eu abri a boca, e ele me deu o rolo, me deu o livro, e eu comi. E ele me disse: filho do homem, coma, e encha o seu estômago com esse rolo que eu lhe dou. E eu comi, e na minha boca era doce como mel. E verso 4, disse-me ainda: filho do homem, agora vá à casa de Israel, e diga-lhe as minhas palavras. Vocês não concordam comigo que esse foi um chamado totalmente incomum? Até Ezequiel teve dificuldade de entender o que exatamente estava acontecendo naquele momento, mas a ordem era clara. O livro que tinha as orientações para o povo, o livro que representava a voz de Deus, precisava ser comido. O Senhor não queria só um chamado, Ele queria uma experiência, e foi um chamado forte. Mas sabem o que é que me chama a atenção aqui? Ezequiel não teve dúvidas, Ezequiel não pensou 2 vezes e nem quis argumentar. Ele simplesmente fez o quê? Comeu o livro. E ele mesmo diz, o livro realmente foi doce como mel, mexeu com ele. Era um livro de gemidos, lamentações e ais, mas o papel do profeta era experimentar a doçura que havia por trás de palavras tão duras e tão pesadas. Aquelas palavras, elas eram fortes, mas elas tinham que ser apresentadas com doçura. Era uma mistura de alerta com esperança, juízo e graça. Por isso ele comeu, e o sabor foi doce. Só depois que ele entendeu, e ele experimentou isso, aí veio a segunda parte da experiência. E a ordem de Deus foi: agora que você comeu o livro, agora que o livro foi doce para você, agora se levante e fale ao povo. Agora fale de experiência própria. Não fale do que você ouviu, nem do que você leu, mas fale do que você comeu, do que você experimentou. Não era um chamado para ser um profissional da palavra, nem era nomeação para uma função de liderança. Era o compromisso de oferecer aquilo que ele tinha recebido. A vida de Ezequiel tinha que ser colocada nesse compromisso. Foi por isso que ele precisou comer o livro. Essa experiência passou a fazer parte da corrente sanguínea de Ezequiel. Amigos, vocês que vão ser ordenados hoje, essa é uma das experiências mais completas de um chamado pastoral que existe na Bíblia para mim. Porque tem uma combinação simples, só por isso. Sabem qual é a combinação? Coma o livro e fale ao povo.
Essa é a combinação. Coma o livro e fale ao povo. Em outras palavras, é um chamado para ser um pastor fundamentado na Bíblia e focado na missão. Ser um pastor que tem a mesma orientação que Ezequiel teve hoje, quando a igreja confirma o chamado de vocês. Por favor, Mateus, Joabson e Hugo, comam o livro e falem ao povo. É interessante notar que essa orientação de comer o livro e depois pregar, ela foi a mesma que depois João em Apocalipse 10 também recebeu. Esse é o mesmo chamado que Deus também tem para o povo dele hoje. Foi o de Ezequiel e é o chamado de agora. Só que esse chamado que Deus tem para a sua igreja, de comer o livro e pregar ao povo, de Apocalipse 10, tem que começar com os pastores. Por isso, Mateus, Joabson e Hugo, comam o livro e falem ao povo. Não simplesmente vejam, não simplesmente toquem, mas comam o livro. Para que vocês sejam realmente pastores com P maiúsculo, a Bíblia precisa fazer parte da vida de vocês. E a minha pergunta é: como é que está o livro na vida de vocês? Vocês estão só olhando para o livro, aquele contato superficial, uma leitura diária rápida? Vocês estão apenas tocando o livro para preparar sermões, para ter um versinho para ler numa visita pastoral? Ou vocês estão comendo o livro, estudando e se alimentando dele para a vida pessoal de vocês? Lembrem, Satanás não tem medo de uma Bíblia coberta de poeira. Por favor, meu pedido a vocês três e a todos os pastores: visitem muitos livros, mas morem na Bíblia. Eu repito, pastores, visitem muitos livros, mas morem na Bíblia. A grande verdade do texto de hoje é: ou você come o livro, ou ele não vai fazer a diferença. Ou você come o livro, ou suas palavras não têm poder. Ou você come o livro, ou você vai pregar uma coisa e viver outra. Ou você come o livro, ou você vai ser um pastor crítico e infeliz. Ou você come o livro, ou você não vai ter realização pessoal no ministério. Ou você come o livro, ou você vai colocar em risco a sua própria salvação. Ou você come o livro, ou você não vai resistir às tentações de Satanás. O livro, lembrem disso, o livro, a Bíblia, precisa ser o nosso alimento diário e não sobremesa para ocasiões especiais. Comer o livro é uma oportunidade para receber salvação pessoal e realizar um ministério de poder. Nós não podemos esquecer, colegas, que os nossos maiores desafios são espirituais. Nós somos uma igreja, e Efésios 6,12 nos lembra que a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é o que a gente vê, não é o distrito que a gente está, a escola que a gente está, o lugar que a gente trabalha, é algo maior, são principados e potestades das trevas. O nosso problema não está nas folhas, nosso problema está na raiz. Por isso a gente não pode cair no engano de ter tempo para a obra do Senhor, mas não ter tempo para o Senhor da obra. Nós precisamos fazer, mas antes nós precisamos ser. Não podemos permitir que a nossa dedicação supere a nossa própria consagração. Lembrem, mais do que um sermão bem preparado, a igreja espera de vocês um coração bem preparado. Por isso, comam o livro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês três, Mateus, Joabson e Hugo. Comer o livro é como tomar banho. Se você diminuir ou abandonar o hábito, logo a sujeira vai começar a aparecer. O Senhor quer ver cada um de vocês como cristãos verdadeiros e felizes. O Senhor quer ver cada um de vocês como pastores motivados, com poder. Ele quer ver as famílias consagradas e abençoadas. O Senhor quer ver vocês não só como pastores na terra, mas como cidadãos do reino do céu. Por isso, comam o livro. Por outro lado, a igreja quer ver nos seus pastores homens que tiveram um encontro com Deus. Os gigantes da igreja não são aqueles que se levantaram com poder diante dos homens,
mas são aqueles que se ajoelharam diante de Deus. O desafio de vocês é serem esses homens de Deus, para que aconteça o que está no capítulo 2 e o verso 5 de Ezequiel. Se vocês lerem depois, vocês vão ver isso, quando o anjo disse a Ezequiel: eu quero que quando você entre no meio do povo, esse povo difícil, eu quero que eles saibam que esteve um profeta no meio deles. A igreja precisa estar segura de que ela pode reconhecer em vocês homens de Deus, profetas de Deus, sem precisar abrir a boca, só porque vocês chegaram. Mas para isso, comam o livro, a menos que aquele que está acima de vocês atue dentro de vocês. Se isso não acontecer, vocês não farão a diferença na vida daqueles que estão ao redor de vocês. Eu preciso lembrar que a visão de Deus para comer o livro, uma visão de consagração, não é só para o pastor, é para a esposa e é para a família. É para você, Giovana, é para você, Angélica, é para você, Gisele. Ele chama cada esposa para compartilhar o ministério, para compartilhar a missão e para compartilhar a influência e a salvação junto com o seu marido. Quando uma esposa come o livro, ela vê o ministério, ela vê a igreja de forma diferente, e além disso, ela exerce uma influência positiva em todos os seus contatos, quer seja em casa, quer seja na igreja. Por isso, como família, comam o livro. Comam o livro. Mas tem um princípio na Bíblia que é muito claro. A gente considera esse princípio o princípio do receber e oferecer. Ninguém oferece o que não recebeu. Ninguém pode receber se não oferecer. Ninguém pode receber sem oferecer depois. Por isso, comam o livro e depois vocês podem se levantar com o rosto iluminado e falar ao povo com poder. Afinal, ninguém pode alimentar a igreja com aquilo que não se alimentou diariamente na sua própria casa. E aqui está um compromisso, um desafio de cada pastor, não importa qual seja o seu ponto forte. Vocês três são diferentes, os colegas também são diferentes. Há pastores que são conselheiros, pastores são administradores, missionários, pregadores, líderes evangelistas, visitadores, mobilizadores, construtores. Não importa qual é o seu estilo pessoal, o seu chamado é para comer o livro e para falar ao povo. Primeiro, falar ao povo que já faz parte da família de Deus. Esse é um chamado para pregação, para visitação e para o pastoreio. Lembrem que vocês são chamados para quebrar os corações duros, mas também para curar os corações que estão quebrantados. Para isso, vocês não precisam dominar certas técnicas, vocês têm que ser dominados por certas convicções. A vida de vocês precisa falar mais alto do que os lábios de vocês. Preguem com o coração, não como alguém que tem o dom da palavra, mas como alguém que tem o dom do exemplo. Preguem com paixão, preguem com entusiasmo, preguem com poder. Sigam o conselho de Martinho Lutero. Martinho Lutero recomendava: preguem como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, ressuscitado hoje e como se ele fosse voltar amanhã. Lembrem-se que a pregação precisa ser como o fogo do púlpito que derrete o gelo dos bancos. Porque, segundo Charles Spurgeon, se houver névoa no púlpito, vai ter névoa nos bancos. Preguem, mas preguem sempre com uma mensagem de esperança. Como Ezequiel, vocês são chamados para apresentar o juízo, mas com palavras de graça, e a condenação numa moldura de esperança. O que acontece com as pessoas quando você prega? O que acontece com as pessoas quando você prega? Os seus ouvintes saem com esperança de perdão ou apenas com culpa da condenação? O que acontece quando vocês pregam? Coloquem Cristo no centro da mensagem de vocês. Alguém disse recentemente que se alguns sermões modernos, alguém disse recentemente que alguns sermões modernos se resumem nas palavras de Maria Madalena: levaram embora o meu Senhor e não sei onde o puseram. Essa não pode ser a realidade de vocês. Paul Washer, ele foi mais longe.
Ele disse assim: se tem uma coisa que a pregação evangélica anda fazendo, é diminuir o tamanho de Deus e aumentar o tamanho do homem. Isso não pode ser a realidade de vocês, nenhum dos três, nenhum de nós pastores. David Helm, ele usou uma ilustração fora do comum. Para ele, alguns pregadores usam, me perdoem a ilustração, mas eu achei forte. Alguns pregadores usam a Bíblia da mesma maneira que o bêbado usa o poste, mais para apoio do que para iluminação. Vocês entenderam? Alguns pregadores usam a Bíblia da mesma maneira que o bêbado usa o poste, mais para apoio do que para iluminação. Ellen White, no livro Ministério Pastoral 193, ela tem uma recomendação forte e clara: não ousem pregar outro sermão, enquanto vocês não souberem pela própria experiência o que Cristo é para vocês. Preguem para alcançar os corações com amor. Tom Rainer, ele lamenta que muitos pregadores são capazes de fazer uma boa exegese do texto bíblico, mas não são capazes de fazer uma exegese das necessidades da sua congregação. As pessoas precisam de uma coisa, nós estamos pregando outra. Ellen White lembra que o amor de Cristo no coração faz mais para converter os pecadores do que todos os sermões que você pregar. Agora, falar ao povo não significa só cuidar dos que já estão dentro, tem a ver também com alcançar os de fora, mantendo o foco claro na missão e sempre com paixão, porque Mateus, Joabson e Hugo, se vocês não estão levando pessoas novas para o céu, é porque vocês não estão indo para lá. Se o seu ministério é um ministério passivo, esperando que os pecadores venham por sua própria conta para a igreja, você está agindo como um policial, está esperando que os criminosos venham sozinhos para a delegacia. Não vai acontecer. Você precisa estar inflamado com o fogo de Cristo, que colocar fogo nos outros vai ser algo natural. O ministério nunca pode ser um estacionamento, ele tem que ser sempre uma plataforma de lançamento, porque se Jesus nos enviou para ceifar, é porque a colheita é certa. Ninguém envia trabalhadores para colher uma colheita que não existe. Ellen White, no livro Obreiros Evangélicos, página 18, ela não deixa dúvida de que a maior obra, o mais nobre esforço em que as pessoas podem se empenhar é encaminhar pecadores ao Cordeiro de Deus. Por favor, colegas pastores, especialmente os 3 ordenandos hoje, no dia da ordenação de vocês, eu queria pedir para vocês 3 renovarem o compromisso de comer o livro e falar ao povo, de ser fundamentados na Bíblia e focados na missão, de cuidar dos de dentro e de alcançar os de fora. Como igreja, nós queremos grandes pastores, nós também queremos grandes evangelistas, nós queremos homens de visão clara e que não têm medo dos desafios. Porém, mais do que isso, mais do que essa lista inteira, nós queremos homens que sejam homens de Deus, que tenham dedicação, mas que também tenham consagração. Homens e famílias que tenham uma vida de comunhão e um compromisso com a missão. Mateus, Joabson e Hugo, cumpram o desafio de Deus a Ezequiel. Comam um livro e falem ao povo. E façam as 2 coisas bem feitas. As 2 coisas bem feitas. E o Senhor vai fazer milagres e maravilhas na vida e no ministério de vocês e através de vocês. E para concluir, mais uma vez, bem-vindos ao Ministério Pastoral Adventista. Bem-vindo ao ministério mundial dessa igreja. Sejam sempre fiéis ao Senhor. Amem a Deus e ao ministério. E se vocês esquecerem tudo o que eu falei hoje à noite, porque talvez vocês não estejam nem podendo se concentrar tanto na mensagem, lembrem apenas de 2 coisas: comam o livro e falem ao povo. Que Deus os abençoe.